É hora da política aqui no SBT Meio-Dia. Esses foram os dois últimos a serem ouvidos na CPI dos respiradores, depoimentos que aconteceram durante toda esta quinta-feira. O secretário de Estado da Saúde, o atual, André Mota Ribeiro, que informou que não teve nenhuma participação no processo de compra dos respiradores. Ele atuava em um outro setor da secretaria, não tinha informações. Agora, um detalhe importante é que ele informou na CPI que esses respiradores que chegaram não servem para a Covid-19. Também foi ouvido Onofre Neto, ele é um empresário da empresa Exomed. Essa empresa aqui detém os direitos desses respiradores que foram comprados pelo Estado. Ele, inclusive, chegou a dizer no depoimento que avisou o governo de Santa Catarina que a empresa Veigamed, a empresa que fez todo o esquema, não poderia vender esses equipamentos. Ele disse que foram erros do começo ao fim e que Santa Catarina poderia ter economizado, se tivesse comprado os mesmos respiradores direto da China, Santa Catarina teria economizado 18 milhões de reais. Sobre este assunto, eu vou trocar de tela agora para conversar com ele, Cláudio Prisco Paraíso. Boa tarde, Prisco. Muito boa tarde, meu caro Fernando. Boa tarde a todos. É uma confusão geral. O atual secretário, André Mota, que era o adjunto à época, também não sabia de nada, assim como Elton Zeferino. Então, realmente, com perdão da palavra, era uma esculhambação essa Secretaria da Saúde, porque nem o titular, nem o adjunto tomaram conhecimento desse pagamento. Ora, alto lá. O que mais se observa nesses depoimentos, numa CPI, que, como bem observa o relator Ivan Nats, é uma CPI atípica, diferente. Não são empreiteiros, propriamente, que são os investigados. Os investigados são agentes públicos e políticos. Então, tem uma característica um pouco diferenciada em relação às demais comissões parlamentares de inquérito. Claro, o cidadão está lá como depoente, mas também está como investigado, até porque esses que estão depondo estão sendo investigados também pelo GAECO. Ou seja, a CPI e o GAECO avançam juntos, para depois lá, com os seus respectivos relatórios, encaixar e ver as providências legais de responsabilização, o julgamento pela justiça e tudo mais. Mas o que mais se observa são inconsistências, são contradições. Por isso, da importância dessa acariação entre os dois ex-secretários, Elton e Douglas Borba, e a funcionária, ex-superintendente de gestão administrativa da saúde, Márcia Pauli. Isso é fundamental. Se não, vejamos, você falou aí, Fernando, sobre o alerta e advertência que o proprietário da empresa que tem a licença para importação, esse cidadão alertou o governo: olha, vocês não vão conseguir trazer os equipamentos através da empresa da Baixada Fluminense. E o prejuízo, no final, foi de 18 milhões dos 33. E mais do que isso, além do prejuízo, nós temos que levar em conta outro aspecto. Os primeiros 50 que chegaram não servem para a ofensiva em relação à Covid-19. São respiradores para transporte em ambulância. Não terão nenhuma utilidade hospitalar para ventilação em UTI para pacientes alcançados pelo coronavírus. Ah, mas tudo bem, a polícia já conseguiu recuperar 11 dos 33 milhões, mas temos que buscar os outros 22. Porque esses 50 aí, a utilidade deles será mínima. E os outros 150, é pouco provável que eles cheguem ainda a Santa Catarina. Então, é fundamental buscar os recursos. Pois muito bem. Agora, acho assim interessante que nós temos aí precisão de alguns dos depoentes, horário, minuto, segundo, em que recebeu um WhatsApp ou que recebeu uma ligação. Isso a gente observa e observou nos depoimentos de Borba,
de Márcia, foi muito bem. Agora, nenhum dos dois lembra qual deputado ou quais os deputados fizeram contatos com eles. Curioso, né? Muito curioso. Muito curioso. Outra questão muito interessante. Márcia colocou sempre que entrou nesse circuito no dia 23 de março. Mas ontem, depois já do depoimento de Márcia, Ivanates teve acesso a um documento em que ela mandava fazer o pagamento de parte dos 33 milhões, mas o documento datado do dia 20. Isso precisa ser esclarecido. Ela falou em 23, mas já tinha conhecimento no dia 20. Outra questão, que também acho que é fundamental, chega o ex-secretário Borba e diz, o negócio foi desastroso. Ora, desastroso. Sim, mas ele estava por trás desse e de tantos outros negócios. Foi desastroso porque ele estava atuando para favorecer uma empresa, no caso dos respiradores, que não tinha credenciais, que não tinha licença de importação, que não ia fazer os respiradores, que ia trazer da China, mas não tinha licença de importação, e daí aparece como vítima. Alto lá. Precisamos, na terça-feira, esclarecer isso muito direito, porque é fundamental se estabelecer a responsabilidade de cada qual. De Elton, de André Mota, de Douglas Borba, de Márcia Pauli e de outras pessoas que possam estar envolvidas. E, para fechar esse raciocínio, o que causa espécie, perplexidade, é que até agora o governador não veio a público esclarecer o seu papel nesse contexto todo. Eu já falei isso aqui várias vezes. Afinal, ele tinha conhecimento dessa operação? Márcia Pauli diz que sim. Borba já diz que não. Afinal, ele tinha ou não tinha conhecimento dessa operação de 33 milhões com pagamento antecipado sem garantias? Tinha ou não? Precisa informar isso para que tudo fique mais claro e transparente. Bom, nós temos outras duas notícias hoje importantes, uma positiva e uma negativa. Vamos começar pela positiva. Já uma tendência de retomada da economia catarinense. Isso fica claro no consumo de gás natural em Santa Catarina. Houve um acréscimo agora, em maio, considerando um comparativo com abril, de 21,13%, especialmente no contexto do setor industrial. Isso já pode ser uma sinalização positiva. De outro lado, a informação não muito alvissareira, muito pelo contrário, bem desfavorável, é que a arrecadação de combustível em Santa Catarina teve uma redução de 35%, algo em torno de 125 milhões, num comparativo com maio de 2019. Claro, quarentena, as pessoas não estão circulando de maneira tão efetiva e o combustível tem um papel fundamental na arrecadação global de Santa Catarina. O secretário Paulo Elie me falou numa oportunidade que parece que era 20%, 25%. Só para se ter uma ideia, a arrecadação global do Estado, em maio, fechou em 1 bilhão e 77 milhões. Também comparando com o mesmo período do ano passado, tivemos aí uma retração de 22%. Quando, se a pandemia não tivesse dado o ar de sua graça, a perspectiva é que nós tivéssemos tido aí um crescimento de, no mínimo, 10%. No mínimo. Ou seja, uma perda superior a 30%. Meu caro Fernando. Obrigado, Prisco. Até segunda-feira.